Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fel. Vamos fazer mais uma análise neossimplista e hoje o objeto da nossa análise vai ser a ética. Já faz um bom tempo que eu tenho estudado isso, pensado sobre isso, refletido sobre isso, e de uns meses para cá eu comecei a desenvolver a linha de pensamento filosófico que eu defini como neosimplismo, uma maneira da gente separar sujeito e objeto, quem interpreta fenômenos e aquilo que é interpretado. Dentro disso a gente tem uma distinção entre fenômeno, que é a aparência da coisa, e númeno, que é a coisa em si. Essa distinção é extremamente importante porque muitas vezes a gente condiciona o objeto que está sendo interpretado na nossa capacidade de interpretar ele, como se tudo dependesse do sujeito, e não, são coisas separadas. O sujeito ele interpreta o que está externo a ele, né? E muitas vezes a gente interpreta nossos pensamentos, nossos conceitos, né? Então o sujeito é quem interpreta, o objeto é o que é interpretado. Nessa abordagem neossimplista a gente pega o objeto, a gente vai estudar a essência desse objeto, o que faz aquele objeto ser o que ele é. A gente vai fazer um estudo do ser, ontologia. Aí a gente vai depois pegar outras áreas de conhecimento, aí a gente entra na epistemologia, né, para a gente pegar essas áreas, questionar elas e aí sim tentar chegar numa conclusão, numa dedução e entender o que é esse fenômeno ou objeto de análise. A partir daí a gente consegue entender a essência da coisa, a gente consegue entender o motivo daquela coisa existir, da onde que vem, para que serve, como que eu posso lidar com aquilo. Então, o neosimplismo ele é uma abordagem prática, é o pegar a filosofia, analisar algo e colocar uma abordagem prática. Como que eu posso agir a partir de ter entendido esse objeto, tá? Uma vez dito isso, para que ética existe? O que é a ética em si? Da onde que ela vem? Por que ela vem? Eu já tenho um vídeo só sobre ética e eu tenho um vídeo sobre moral, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui que você caiu de paraquedas, vai na playlist aí Política e Filosofia e procura o vídeo ou escreve Canal do Trouxa Moral, Canal do Trouxa Ética, você vai achar aí, tá? É importante você veja esses vídeos antes para você entender a evolução do meu pensamento, tá? Seguinte, gente, nós somos o animal que interpreta. O indivíduo, ele é um animal que cria conceitos. A gente tem uma visão egocêntrica que nós somos um tipo de animal completamente superior ao outro, não em termos assim de adaptabilidade apenas, mas num termo meio que metafísico que vai além dessa existência aqui. Como se existisse algo mais especial, nobre, ó, nobre, especial, importante. Essas palavras são adjetivos. Apenas sujeitos podem criar adjetivos quando eles vão qualificar alguma coisa. Então a gente tem esse meio que um certo egocentrismo de tentar ver o mundo como se o mundo e a existência fosse condicionada a nós. Não, nós somos partes de um macro, de algo que existe. Entende? Então, a partir daí, como que eu faço uma análise não simplista da ética sem ter o meu juízo de valor aí? Né? Desculpa, sem ter a minha análise corrompida por um juízo de valor. A gente vai ter que pensar se é possível que a ética não exista. Tá? Então, a ética em si, ó, ela não é algo necessário para que a existência das coisas aconteça. Então, a gente tem necessário que não tem como aquilo não existir. Tá? E a gente tem coisas contingentes. Contingentes é algo que pode existir ou não. Tá? Então, se você vê essa palavra aí, é contingente, significa a existência não é essencial, ou poderia não ser assim, poderia não ter existido. Tá? Tá alto esse negócio aqui. Então, gente, é o seguinte. Sem ética, a gente agiria como qualquer outro ser vivo na natureza, qualquer outro organismo vivo, né? E o que nós temos em comum com todos os organismos vivos? Isso é extremamente importante de ser entendido. Todo organismo vivo existente ele busca a mesma coisa,
potencializar e preservar a própria existência como indivíduo ou espécie. Como que os organismos vivos fazem isso? Através de tentar obter os melhores recursos escassos. Essa atitude aí, ou esse comportamento, porque entre comportamento eu posso colocar ação propositada, quando o indivíduo faz juízos de valor na cabeça dele, ele escolhe os melhores meios para alcançar aquele fim. Então, a ação que tem intencionalidade. E eu posso fazer ações instintivas, né? Então, por exemplo, o Mises, ele diferencia aí a ação de um animal, que é algo instintivo ali, da ação de um sujeito, que é aquela que é propositada, que ele chama de ação humana, por exemplo. Então, dentro disso, ó, os dois tipos de atitudes ou ações, ou dois tipos de comportamento, eles vão na mesma direção, gente. A gente pode pensar o axioma da ação humana, meios para alcançar, a utilização de meios para alcançar um fim. Dá para fazer o axioma do ser vivo aí, da existência do ser vivo. Meios para preservar a própria existência como indivíduo ou espécie. Todo comportamento vai nessa direção. Tá? Você pode pensar, mas e quando um ser vivo se sacrifica ali? Ele está fazendo isso para potencializar a existência do grupo que ele pertence ali. Tá? Existem exceções? Existem indivíduos que estão sentindo muita dor e decidem terminar com a própria existência. Tá? Mas ele faz isso por quê? Porque dói existir. Né? Se eu não me engano, eu acho que é depressão o nome disso. Tá? É uma coisa que existe, tá? Mas isso é uma exceção. Então, o cérebro desse indivíduo ele não está funcionando plenamente, de maneira saudável, entende? Então, cuidado quando vocês pegam uma exceção para tentar refutar algo que engloba mais coisas do que aquele caso específico, tá? Eu estou falando das atitudes e comportamentos de todo organismo vivo. Então, onde que entra a ética nisso? A gente só cria ética, a gente só cria conceitos, né? E eu separo moral e ética. Moral, bem e mal. Ética, permitido e proibido. Bem e mal é algo que vai existir independente da gente estar sozinho ou em sociedade. Se você vive sozinho numa ilha, a sua moral ela vai ser hedonista, ela vai ser a busca por prazer. Ou seja, o que te causa dor você vai considerar mal, o que te causa prazer você vai considerar bom. A partir do momento que chega um outro indivíduo ali naquela ilha, então agora você vai ter o seguinte cenário. Ou você vai resolver tudo com um socão na boca, ou seja, iniciando violência, tá? É importante você entender isso, iniciação de violência. Ou você vai criar uma alternativa para que não haja iniciação de violência ou ameaça de iniciação, né? Eu posso tentar intimidar, falar, vou te agredir. A ética, ela só existe quando a gente quer um comportamento que não é iniciação de violência contra o indivíduo pacífico. Eu posso usar a violência para me defender. Alguém quer acabar com a minha existência ali, eu uso a violência para impedir essa pessoa. Tá? Eu uso a iniciação de força física aí. Isso não é antiético porque eu estou preservando a minha existência. Agora é o seguinte, cara. Por definição, a não ser que você use outra definição de ética, por isso que eu estou definindo aqui já a minha, tá? A minha definição de ética, e acredito que é uma definição que não foi eu que inventei, ela é comum aí entre os libertários, tá? É o seguinte, é uma alternativa à iniciação de violência. É sempre eticamente errado, por definição, iniciar a violência contra um indivíduo pacífico. Então, numa sociedade ética, você pode fazer o que você quiser, menos iniciar violência contra o indivíduo não agressor, um indivíduo pacífico. Por que a gente inventa isso? Ó? Eu ainda estou no neosimplismo, tá? A gente só inventou a ética porque a gente quer uma alternativa à iniciação de violência para preservar nossa própria existência como indivíduos ou como espécies. A gente já é biologicamente programado. É uma visão meio neodarwinista, ou você pode ir na sociobiologia aí, mas o neosimplismo acaba indo nessa direção. Porque eu estou analisando seres humanos, não tem como eu analisar seres humanos ignorando a biologia.
É justamente a área, né? E dentro da biologia, vou ter que também abordar a antropologia, sociologia, psicologia, neurociência, são áreas que vão estudar o ser humano, né? Então não dá para ignorar isso. Eu sei que talvez você esteja pensando, tudo você fala que é biológico, tudo você fala, mas é óbvio, eu estou falando de seres humanos, não tem como eu ignorar a biologia, gente. Então, a ética só existe como uma adaptação evolutiva, e eu já vou explicar isso, para preservar a nossa própria existência como indivíduo, como espécie. Então, quando muita gente fala que existem direitos naturais, eles não estão ali flutuando. Ah, mas você pode usar a sua razão e você vai deduzir eles. Concordo. Mas aí que tá. Por trás disso eu estou usando. Porque eu consigo criar conceitos? Porque eu consigo ter a razão? Porque eu consigo ter essa capacidade de interpretar fenômenos da maneira que a gente tem? Com experiência em primeira pessoa, né, qualia? Isso só existe porque foi a maneira que a natureza nos condicionou pensando em potencializar e preservar a nossa existência aqui. Alguns animais respiram embaixo d'água, alguns animais conseguem mudar de cor, alguns animais passam por metamorfose. Nós, seres humanos, Homo sapiens, aí o animal que interpreta, temos essa capacidade. Não é algo mágico, é simplesmente uma capacidade herdada por causa de evolução e de adaptabilidade. E isso é extremamente poderoso em termos de sobrevivência, porque a gente consegue impedir um instinto de iniciar agressão usando o quê? Um argumento. Quando eu argumento com alguém, eu já reconheço que essa pessoa não é um robô ali sendo controlado remotamente. Eu já reconheço que essa pessoa detém o monopólio das decisões sobre a própria vida. Então eu falo, ó, peraí, vamos tentar convencer aqui, ó. Isso, vamos tentar convencer, é o animalzinho aqui, usando a capacidade dele, que a natureza fez com que ele desenvolvesse, para evitar que um ficasse matando o outro. Então a ética em si não é algo mágico, ela é simplesmente uma variação de uma característica que é biológica. A característica biológica é interpretar conceitos, criar conceitos, interpretar fenômenos aí. Então, ó, a ética só existe porque ela nos permite preservar a nossa existência. No estado natural, isso é, agindo como uma besta selvagem, todos os conflitos são resolvidos através da iniciação de violência. É o que existe hoje já. Quando o Estado fala que você tem que ser assim, senão você vai ser preso, o Estado é um animal, não é um animal, né? O Estado é uma gangue, né? Um grupo de indivíduos que detém o monopólio das decisões sobre a vida de outros indivíduos. Então, assim, a ética ela pode ser usada, né, nesse sentido de eu falo que um comportamento é ético, mesmo que eu esteja me contradizendo, isso é muito comum, gente. Eu falo, não, eu vou proteger você. Isso não é. E aí eu te obrigo a ter um estilo de vida condicionado à minha visão de mundo. Eu estou usando uma ferramenta para te dominar. Eu já caí em contradição. Então, se você defende, por exemplo, que um Estado tenha o monopólio das decisões sobre a vida de outros indivíduos, isso é sempre antiético. Porque se eu rejeitar a soberania desse Estado, cara, mas você nasceu ali, já tem vídeo falando disso, gente. Então, o que vocês precisam entender aqui, ó? A ética, ela simplesmente é uma característica da nossa espécie, tá? Desculpa, a ética é uma derivação de uma característica da nossa espécie. Eu tava tomando um banho gelado agora e veio esse pensamento na minha cabeça, gente. Por isso que eu tô dando umas pipocadas nesse vídeo, porque eu não queria perder essa linha de raciocínio. Se eu falei besteira, comenta aqui, me refuta, você vai me ajudar, tá? Mas é o seguinte, a ética em si, ela só existe porque nós temos uma característica que é biológica, evolutiva, de adaptabilidade de interpretar fenômenos, tá? Isso eu só estou fazendo uma descrição, gente. Eu não estou falando que deve ser assim, que não deve ser assim, tá? É que a gente costuma pensar na ética como se fosse algo que assim, a gente descobriu. A gente não descobriu, a gente inventou, assim como todos os conceitos
que existem foram inventados. A gente começou a pensar ali e aí a gente criou esse conceito. Na natureza, né, as coisas não são, elas simplesmente existem. O ser aí, a gente tem uma impressão através dos nossos 5 sentidos ali, daquela coisa, e aí a gente qualifica ela, tá? Quando a gente tem um raciocínio que é dentro da nossa cabeça, no sentido de ser algo a priori aí, não é um raciocínio que ele foi causado por uma análise de algo externo. Isso acontece porque a gente tem sensações, nós temos ideias, isso está acontecendo tudo dentro da nossa cabeça ali. Na hora que a gente coloca em linguagem, a gente está externalizando um pensamento. Então, a ética simplesmente é a externalização de um pensamento que é o seguinte: como que eu vou resolver conflitos sem que haja iniciação de violência? É só isso. Tá? Se essa linha de dedução aqui minha estiver correta, aí a gente vai usar isso daí, entender isso e começar a fazer outras análises éticas dentro dessa abordagem neossimplista aí. Se tiver errado, eu vou ter que pensar de novo e mudar minha linha de pensamento, normal, mudar minha dedução aí, tá? Então comentem aí, vocês que estudam ética, que gostam desse tipo de... que usam a ética argumentativa ou qualquer outro tipo de ética, tá? E teve um comentário aí que foi muito legal, acho que foi no vídeo de direito dos animais, que ele falou: cara, mas essa ética sua é muito utilitarista. Não é a minha ética que é utilitarista, é a existência de todo organismo vivo que ela é utilitarista. Eu só estou descrevendo ela. Todo organismo vivo quer a mesma coisa, preservar a própria existência como indivíduo ou espécie. Então não sou eu que estou criando isso, eu estou só descrevendo. Se essa descrição minha estiver equivocada, aí sim eu vou precisar me retratar aqui no sentido de, puta, eu estava errado ali, gente. Tá? Mas eu não defendo isso no sentido de eu quero que seja assim, eu acho bom ou mal que seja assim. Não, eu só estou descrevendo, tá bom, gente? Vou parar por aqui que eu preciso pensar muita coisa, tá? Mas, a princípio, a ética é simplesmente uma ferramenta aí que vem da nossa capacidade evolutiva e a gente só usa ela porque é conveniente pra gente em termos de proteger e preservar a nossa existência como espécie. Tanto que o limite da ética é quando ela vai colocar a vida do indivíduo em risco. Aí ele vai ignorar a ética, tá? Vocês podem ver ali o meu debate com o Felipe Orreda, desculpa, que foi um bate-papo muito legal, que a gente falou bastante de ética ali. Ele citou um caso muito legal. Aliás, se inscrevam no canal dele, tá? Felipe Orreda. Tá aí na playlist aí de política e filosofia, tá, gente? Um salve aí pra você, Felipe. E espero que você esteja assistindo, que aí você vai me ajudar nisso também, né? E ele comentou sobre o caso dos exploradores da caverna, né, cara? Que é um caso interessante. E ele colocou um outro caso ali que imagina, só existe um homem e uma mulher. E para que a humanidade exista, vai depender só desse homem e dessa mulher. Seria ético ou não que eles, que mesmo contra a vontade de um aí, ou do homem ou da mulher, um deles forçasse essa reprodução? Aí a gente estaria obrigando o inocente a fazer algo que ele não quer fazer só com o argumento de é para preservar a espécie humana. A gente é programado biologicamente para preservar a nossa própria existência ou a existência da nossa espécie, gente. Tá? Meu livro foi lançado, gente. Os links do livro físico e do PDF tá aqui na descrição. Se vocês quiserem ler uma amostra grátis pelo link da Amazon, desculpa, do PDF aqui da Amazon, você vai ter o primeiro capítulo na íntegra e uma parte do segundo. Livro físico, tá o link aqui também. Vocês que estão lendo, me dêem um feedback, o que vocês estão achando, tá? Esse livro, ele não tem neosimplismo, porque tem uma sementinha ali em alguns raciocínios, vocês vão ver. Mas essa variação, essa linha de pensamento minha, ela tem uns 2, 3 meses aí, mais ou menos. Eu acho que ela começou na quarentena mesmo, tá? Então, espero que vocês estejam gostando aí desses vídeos. Eu vou fazer mais análises nessa direção aí. E me ajudem, tá? Porque é algo novo pra mim também e eu posso errar muito, eu já falei isso em outros vídeos, né? A busca pela verdade, ela é honesta, gente. A minha busca, ela é honesta. Mas eu vou errar muito nessa busca. Então vocês têm que ter paciência nesse sentido. Eu não estou falando assim, olha como eu sou foda, ética é isso. Não, eu estou descrevendo algo e posso ter errado nessa descrição, tá bom? É importante que eu admita isso já logo de cara.
Muito obrigado por ficar até aqui. Links de Apoia-se, Patreon, você pode me ajudar pelo Vaquinha, pelo Apoia-se, pelo PayPal, estão aqui na descrição também. Quer o meu livro, né? Eu vou deixar nos cards aqui para você conseguir o e-book aí, ou o livro físico. Beijo do